Nas situações da nossa vida que nós temos enfrentado e temos, em muitas circunstâncias, viemos sendo provados, testados, os escaninhos da dor, da provação, com dificuldades, com escassez, muitas vezes com doença. Vamos fazer a pergunta para todos nós que estamos aqui: como é que nós temos reagido a essas provas que a vida tem nos dado? Quando nos acontece algo negativo, quando nós brigamos com alguém, discutimos com alguém, quando nós somos despedidos do nosso trabalho, quando nós temos dificuldades com algum colega da nossa empresa, quando nós temos uma desarmonia na nossa casa, com nosso esposo, com nossa esposa, como nós temos reagido? Como pessimistas ou como otimistas? De que maneira age um otimista? De que maneira age um pessimista em determinada circunstância? O pessimista crê que as coisas ruins que estejam acontecendo não cessarão mais, perdurarão eternamente. O pessimista tende a transformar uma circunstância, um problema, um percalço, em algo grave. Na sua perspectiva de visão, ele antevê o negativo, o mal, o ruim. O otimista, diante de determinada circunstância negativa, o que é que ele vê? O otimista crê que aquela circunstância terá um tempo breve. O otimista crê que amanhã, em sendo um novo dia, com novas possibilidades, o otimista olha para ele próprio, vê as suas condições, avalia as suas potencialidades, os seus recursos, acredita que pode amanhã mesmo transformar esta situação. Vejam bem a diferença entre ambos. Está diretamente ligado àquilo que o Mickey explicava aqui. Quando o otimista tem este comportamento, tem esta reação, reage dessa maneira, ele crê que existe uma força maior nele próprio, que o sustentará sempre, que fará com que nada falte a ele. Ele crê nisso, ele desenvolve, ele tem esta força, se a gente quiser chamar de fé, ele tem esta fé, de que amanhã será um novo dia, e amanhã eu terei novas possibilidades, e as coisas poderão melhorar amanhã. Já o pessimista não. Ele alimenta a negatividade, a descrença, ele se apega no temor, gerando o medo, a incerteza, a falta de segurança, a sua autoestima cai a zero, e então sim, o primeiro resultado disso para pessoas que somos pessimistas, vamos pensar se somos pessimistas ou não agora, aqui, será a ansiedade. Eu estarei sempre ansioso, eu estarei sempre à espera de algo, eu estarei sempre dependendo de algo que está no exterior, para resolver, para me auxiliar, para obter forças. Já o otimista, ele vai avaliar as suas condições, vai desenvolver, vejam bem a palavra, ele vai acreditar em si próprio, nas suas possibilidades, e vai dar os passos para resolver o problema. A diferença entre pessimistas e otimistas é que pessimistas, diante de um problema, ficam focalizando no problema. E os otimistas olham para as soluções. Olham para as soluções. Existe algo muito bacana que se chama, e é feito nas grandes corporações, nas grandes empresas, pelos grupos de trabalho, que se chama brainstorm.
ou tempestade mental. Alguém já ouviu falar? O que é um brainstorm? Quando eu reúno meu grupo de trabalho, eu vou pedir assim: pessoal, nós temos um desafio. Diante deste desafio, vamos cada um de nós aqui criarmos 20 possibilidades, 20 soluções para resolver este desafio. Vejam bem o desafio que eu estou dando aos meus subordinados. Vamos fazer uma lista com 20 ideias que serão possíveis alternativas e soluções para esta meta que nós precisamos concretizar. Então as pessoas se põem a trabalhar e escrevem 20 possibilidades, 20 opções para a resolução daquele problema. Quando nós chegamos às 10, vejam bem, eu já fiz isso, é muito interessante. Quando nós chegamos às 10 primeiras soluções para o nosso problema, o que vai acontecer? A gente vai começar a perceber que não tem mais ideias, que não existem mais possibilidades para resolver aquilo. E aí o que acontece? O gestor, o diretor, ele vai insistir: não, eu quero 20. Vocês podem escrever até coisas absurdas, coisas que sejam fora de questão, coisas que vocês até acham que seja bobagem, mas escrevam, são soluções. Aí a pessoa vai nas 12, nas 15, nas 18 e chega até 20, com coisas ali que tu mesmo considerava que fossem absurdas. Possíveis soluções para aquele problema. Qual é a virtude deste trabalho? Veja bem, a virtude disso é que quando nós estamos com um problema grande, um problema sério, nós, pela nossa invigilância, pela nossa falta de criatividade, muitas vezes um excesso de pessimismo, nós ficamos batendo no problema, se debatendo no problema. Quando nós fizemos um brainstorming, uma tempestade mental, uma chuva de ideias, nós focalizamos nas soluções. Nós olhamos para as soluções, entendeu? Nós olhamos para as soluções, escrevemos as soluções e ficamos pensando no que possivelmente seria viável para que isto se resolvesse. Está aí uma sugestão para todos nós. Quando nos deparamos com um problema, seja que problema for, falta de dinheiro, por exemplo, é tão comum entre nós, na verdade. Vamos escrever quais são as possíveis soluções que eu teria para terminar com esse problema na minha vida. O que eu poderia fazer? Eu vou escrever tal coisa, mudar tal coisa, fazer tal coisa, vender tal coisa, fazer isso. Quando tu chegar nas 10, tu vai ver que tu não tem mais ideias. Aí quando tu chega nas 15, tu vai começar a escrever coisas ridículas, do tipo assim: vou jogar na loteria, vou fazer isso. Na 20ª tu vai escrever: eu vou encontrar R$50 na rua. Mas não é tanto pelo fato de que isso venha a acontecer, mas pelo fato de que tu está olhando e criando circunstâncias que tu está construindo, pelo teu foco, pela forma pela qual tu está olhando para as soluções. Isto é um exercício para sermos mais otimistas. Somos seres ainda tão frágeis, tão necessitados de um conhecimento mais amplo a respeito de nós próprios, que por vezes nos esbarramos na invigilância, criando pessimismo em nossas almas, pessimismo esse que vai se rebaixar até criar em nós as doenças e as moléstias. Que sejamos criativos, como criativo foi, por exemplo, Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior. Se nós formos estudar a vida de Jesus, perceberemos que nas situações de crise, a sua atenção, a sua mente estava voltada sempre para as soluções das coisas. E hoje, como habitantes do século XXI, que somos todos nós, detentores de uma nova espiritualidade que haverá de salvar o nosso ser, nós aqui estamos conscientes de que precisamos fortalecer o nosso ser,
dando a ele possibilidades para vencer a si próprio, dando a ele as luzes para que possa clarear os pontos obscuros do nosso próprio ser. E aqui humildemente nós estamos reunidos hoje junto aos espíritos amigos que já transcenderam a barreira, aqueles que descortinaram, aqueles que estão em espírito aqui mesmo para nos inspirar e se comprometem conosco para que nós possamos nos ajudar. Eles nos ajudarão. Que nós possamos sempre, diante de uma crise, desenvolvermos o otimismo para que ele gere, sim, o entusiasmo. O entusiasmo será o Deus em mim, será a minha capacidade de movimento, será aquilo que eu realizarei como um instrumento do Deus que habita dentro de mim.